1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1, né? A primeira epístola aos Tessalonicenses, epístola do apóstolo Paulo. Vamos lá. Capítulo 4, a partir do verso 1. Para você que está aqui pela primeira vez acompanhando esse culto online, todas as quintas-feiras nós temos falado sobre a igreja ideal. E o respaldo para esse assunto tem sido a primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Daqui a pouquinho assim, daqui a algumas semanas nós vamos para a segunda epístola. E temos falado sobre a igreja ideal porque hoje em dia as pessoas, elas querem saber qual é a igreja ideal, né? Qual é a igreja que eu devo frequentar, qual é a igreja certa, né? A igreja certa está na palavra de Deus, por isso que nós estamos aqui, tá? Vou pedir uma coisa para você, compartilhe esse culto agora com seus amigos e contatos, copie o link, envie para aquele amigo, sabe, aquela pessoa que conversa com você todos os dias, coloque aí no grupo da sua família, já que todo mundo coloca tudo no grupo, coloque o link do culto. Sabia que isso é evangelizar sem sair do lugar? É isso mesmo, você está evangelizando, porque através dessa palavra, muitos corações podem se converter a Jesus. Então peço a você, compartilhe o culto agora, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, envie para alguém, fala, olha, fulano, olha só, acompanhe essa mensagem agora, eu tenho certeza que isso vai ajudar quem está do outro lado, vai ajudar aquela pessoa que está sem direção e principalmente, além da ajuda, né, a grande ajuda é conhecer a Jesus, né? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas antes vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, por essa palavra, fale aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, te pedimos e te agradecemos. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, vamos ler o texto primeiro, depois a gente vem na interpretação. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Bom, vamos no versículo 1 novamente. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vamos à explicação aqui na tela. Diz assim: para dar mais peso às suas palavras, Paulo apelou aqui para o fato de que ele escrevia com a autoridade do próprio Cristo, né? E por que ele diz agradar a Deus? Isso é feito por meio da obediência à palavra de Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, em suas palavras aos Tessalonicenses, ele fala, ele incentiva, ele diz, olha, vocês devem continuar desse jeito, né? Vocês devem continuar obedecendo a Jesus, vocês devem continuar progredindo cada vez mais. Então aqui ele incentiva, né, aos Tessalonicenses a continuarem do jeito que eles estavam, porque era uma igreja que estava sendo perseguida, né? Se você tem acompanhado o estudo, você lembra, lá no capítulo 1, no capítulo 2, Paulo falando sobre a perseguição. Era uma igreja que estava sendo perseguida pelas autoridades,
em Tessalônica. Era uma igreja que estava tendo problema até mesmo com falsos ensinos, mas os verdadeiros cristãos, eles continuavam progredindo. E Paulo, ele faz questão de dizer, né, ele diz assim, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ele mostra a autoridade que tinha, né, no Senhor Jesus. Ele afirma isso para os tessalonicenses. Não era uma coisa que vinha de Paulo, que partia dele, não. Mas ele estava falando nas palavras do Senhor Jesus. Tanto é que ele faz questão de dizer, vocês devem continuar progredindo. Todo cristão verdadeiro, por mais que ele tenha os seus altos e baixos, porque a vida cristã é assim, nós temos altos e baixos, porque nós somos fracos de natureza. Só que é o seguinte, nós temos que progredir espiritualmente. Temos que continuar progredindo espiritualmente. E esse progresso vem através da palavra. Só a palavra de Deus para nos edificar. Só a palavra de Deus para nos ensinar. Tanto é que Paulo lhe coloca, né? Ele diz assim, porque continuais progredindo cada vez mais. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele diz, lá no início, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver a agradar a Deus. A agradar a Deus. Então, qual é o desejo de todo escolhido, de toda pessoa nascida de Deus? Agradar a Deus. Nós vivemos para agradá-lo. E isso temos que continuar fazendo sempre. Sempre. Repito, temos uma natureza pecaminosa. Mesmo assim, temos que continuar progredindo em agradar a Deus. Então Paulo, ele afirma essas palavras aos Tessalonicenses. E aí no verso 2, ele diz assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus. No versículo 3, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vamos ler aqui na tela. Tudo na palavra de Deus contém a sua vontade, tanto as afirmações como as proibições. Especificadamente, a vontade de Deus inclui a salvação, o alto sacrifício, o enchimento do Espírito, a submissão, o sofrimento, a satisfação, a perseverança. E aqui em particular, a santificação, o qual refere-se, no sentido literal, à condição de estar separado do pecado para a santidade. Nesse contexto, quer dizer, especialmente, estar separado da impureza sexual, manter-se afastado da imoralidade ao seguir as instruções dos versículos 4 ao 8. Então aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo 3, ele enfatiza que eles tiveram bastante instruções com respeito à moralidade. Eles tiveram bastante ensinamentos com respeito a isso. E por isso que ele afirma dizendo assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que Deus quer para nós? Deus quer para o eleito, Deus quer para o convertido, a santificação. O que é santificação? Santificação lembra santo. O que significa santo? Separado. Nós somos separados desse mundo. Quando a pessoa se converte, não que ela se torne uma pessoa perfeita, porque quando você fala assim, santo, para muitas pessoas esse conceito de santo é um conceito errado, como perfeição, e nada disso. Santo na Bíblia significa separado. Nós fomos separados para Deus, e mesmo assim com natureza pecaminosa. Só que quando há santidade, a pessoa entende que ela precisa viver separada daquilo que não agrada a Deus. E aqui nesse contexto, Paulo ele foca a prostituição, porque naquela época, já nessa igreja em Tessalonicenses, haviam falsos ensinos e a imoralidade naquele lugar era tamanha. E por isso que Paulo aqui, ele aponta o pecado. Ele poderia falar de maneira geral,
todos os pecados, mas aqui ele faz questão de dizer que vos abstenhais da prostituição. Né? Lembrando que quando Paulo ele enviava as cartas, era justamente para fortalecer a igreja, justamente para encorajar a igreja, justamente para edificar a igreja, como está edificando a gente. Né? Era para instruir a igreja. E por essa razão ele foca aqui a prostituição, porque naquele tempo a imoralidade estava tomando conta daquele lugar. Não só naquele tempo, hoje também. Hoje a prostituição ela está muito mais escancarada do que antigamente, por conta da sensualidade e tantas outras coisas. Mas fomos instruídos. Você está sendo instruída. Recebemos a instrução de Deus para viver separado dessas coisas. Né? Fomos alcançados pela graça. Né? E a graça nos leva à santificação, nos leva à santidade. Né? Esse processo chamado santificação, ele sempre vai existir enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Enquanto você estiver aqui, o processo que você vai passar é o processo chamado santificação. Né? Esse processo nos prepara para a vinda de Cristo, para o grande dia da redenção. No verso 4 ele diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Agora a explicação aqui na tela. No original, vaso, geralmente, são oferecidas duas interpretações para vaso. O termo pode significar esposa, que o homem possui, o corpo físico, que a pessoa possui. O mais provável é que seja o último, pois vaso é usado apenas no sentido de comparação, referindo-se ao corpo em termos da humanidade em geral, e não do sexo feminino. O fato de estar casado não garante a pureza sexual. Paulo estaria contradizendo o que ensinou em 1 Coríntios, verso 7, a respeito da condição superior do celibato. Se considerado no sentido de possuir uma esposa, Paulo estaria falando somente para os homens e ignorando como a mulher deveria se manter pura. Portanto, a tradução, interpretação, possuir o próprio corpo, é preferível. Então aqui Paulo ele fala tanto para homens como mulheres, né? Ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, ou seja, cada um de vós possui o próprio corpo em santificação. Tanto a mulher como o homem, ambos devem cuidar, né? Devem tomar cuidado. A santificação nos leva a nos separar dessas coisas que não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Né? Nós temos aí, quando a gente menciona a prostituição, é um leque. Então, tanto para pessoas casadas, como também para pessoas solteiras. Porque a prostituição ela bate na porta todos os dias. E temos que tomar cuidado. Lembrando das instruções que nós recebemos. Tá? E aí no versículo 5, completando 4, olha só o que ele diz. Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Deixa eu parar aqui. Deixa eu colocar a explicação do verso 5. Usando aqui no sentido espiritual, para se referir aos cristãos, e indicado pela sentença explicativa que não conhecem a Deus. Claro, os gentios, né? Então os gentios aqui, espiritualmente falando, aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, quem não conhece a Deus tem esse desejo errado. Quem não conhece a Deus vive na promiscuidade. Quem não conhece a Deus vive de qualquer maneira. Eu não falo, entenda uma coisa, eu não falo sobre tentações. Todos nós somos tentados. Todos nós temos desejos carnais. Todos nós temos. Só que quem conhece a Deus procura viver em santidade. Quem conhece a Deus procura não atender esses desejos. É fácil? Não é fácil. Mas entenda uma coisa. Nós temos dois lados.
Nós temos o lado da carne e o lado do espírito. Precisamos alimentar o nosso espírito. De que maneira? Com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Precisamos santificar-nos, né? Precisamos buscar santificação. Precisamos buscar santidade em Jesus. É isso que nós precisamos. E quando fazemos isso, estamos, na verdade, cuidando de nós mesmos. Então, os gentios, aqui no sentido espiritual, gentios eram os não-judeus, mas aqui Paulo ele usa os gentios no sentido espiritual, os que não conhecem a Deus. Então não queira comparar a sua vida com a vida daquela pessoa que não conhece a Deus. Esse mundo jaz no maligno, as coisas erradas estão aí escancaradas. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, um erro de muitos cristãos é viver comparando as pessoas que não são. E somos diferentes. Estamos na contramão desse mundo. Na contramão desse mundo. Então, Paulo enfatiza, né, que não com desejo de lascívia, como gentios, que não conhecem a Deus. Ou seja, não queira se comparar àqueles que não conhecem, aqueles que não receberam as instruções, ou se receberam as instruções da palavra de Deus, não ouviram, não deram crédito, não creram. Né? E aí no verso 6, Paulo ele diz assim, ó, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes, vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que Paulo quis dizer com isso? Olha só a explicação. O contexto, o qual permanece inalterado ao longo do versículo 1 ao 8, exige que isso se refira a todas as implicações sociais e espirituais, destrutivas da atividade sexual ilegítima. Deixa eu parar aqui. Então, aqui quando Paulo fala ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, o que ele quis dizer? Tudo no sentido sexual, né? Porque esse é o contexto, repito, ali havia uma proporção enorme da prostituição. Então, quando Paulo fala de ofender, até mesmo de defraudar a seu irmão, ele quis dizer nesse sentido. Porque, imagine, a igreja no meio de tudo isso. Imagine as pessoas, os cristãos, tendo que lidar com tudo isso todos os dias. Então, lembrando que existe o lado da carne, o lado que grita, o lado que pede, mas Deus nos instrui com sua palavra que temos que fugir dessas coisas. E aí quando fala vingador nesse versículo, olha que interessante. Quer dizer que é Deus quem finalmente executa a justa retribuição por esses pecados. A referência para isso, Hebreus 13, versículo 4. Ou seja, quando fala vingador, ou seja, não é no sentido de uma vingança no conceito desse mundo, mas no sentido que Deus é quem executa, é Deus quem julga, é Deus quem retribui. E a Bíblia diz que Ele vai julgar todas as nações, Ele é o justo juiz. Então, diante de todos esses pecados, haverá um grande julgamento. Haverá um grande julgamento. E temos que ter o temor de Deus em nosso coração com respeito a isso. Porque esse mundo não tem temor. Se você conversar com uma pessoa que não conhece a Deus, ela não tem temor nenhum. Para ela, pecado e nada é a mesma coisa. Não muda, não há diferença. Mas para quem tem um temor de Deus, sabe que o salário do pecado é a morte. Quem tem um temor de Deus sabe que haverá justiça. Quem tem um temor de Deus sabe que esse mundo será julgado. Essa é a nossa esperança. Essa tem que ser a esperança do seu coração. Se você de fato conhece a Deus, você espera que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Se você de fato conhece a Deus, você tem certeza que a vinda de Jesus é certa.
Se você conhece a Deus, você sabe que nada passa desapercebido aos olhos dele. No versículo 7, diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que maravilha, olha só. Sempre que as epístolas se referem ao chamado de Deus, trata-se de uma referência ao chamado efetivo da salvação, nunca um pedido geral. Está ligado à justificação. Romanos 8, verso 30 fala sobre isso. Então, todas as vezes que fala, ele vos chamou, né, ele nos chamou, isso se refere à salvação. Cristo nos chamou para a salvação. Eu vou ler novamente o versículo 7. Diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então ele nos salvou para a santificação. Essa explicação eu sempre dou para que você entenda a doutrina da salvação. As pessoas acham que a salvação é conquistada. Muitas pensam assim. Eu também pensava que a salvação é conquistada, eu preciso fazer algo para conquistar a salvação. E não é. A salvação é um dom gratuito que Deus nos dá, gratuitamente. Ele nos salva, ele nos chama para a salvação, e essa salvação, ou esse chamado para a salvação, nos leva à santificação, ou nos leva às boas obras. Então fomos salvos para as boas obras e não pelas obras. Totalmente diferente. Então toda pessoa salva, ela vive em santificação. Toda pessoa salva, ela vive no caminho da santidade. Toda pessoa salva tem boas obras. Toda pessoa salva, porque ela foi chamada para isso. A salvação nos leva a isso. Então é totalmente diferente de dizer que somos salvos pelas obras. É como se eu tivesse que mostrar para Deus as obras, as boas obras, em troca disso ele me dá a salvação. E não é assim. Ele primeiro nos chama, isso já aconteceu na eternidade, ele nos leva para a salvação, ele nos chama para a salvação, e esse chamado para a salvação nos leva à santificação. E se nos leva à santificação, então todo salvo vive no caminho da santidade ou no processo de santificação. Então, essa questão da pessoa dizer que está salvo, mas vive de qualquer maneira, vive na libertinagem, não foi, porque está aqui, ó. Fomos chamados não para a impureza, ou seja, não para o pecado, não para as coisas erradas, nós fomos chamados para a santificação. E olha, para encerrar essa mensagem maravilhosa, versículo 8, dessarte, ou seja, desse modo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Diz essa explicação: o Espírito de Deus é um dom concedido a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Então, quem rejeita essas coisas, ou seja, quem rejeita essa palavra, não está rejeitando o homem que está pregando, que está falando, não está rejeitando Paulo, não está rejeitando o pastor fulano, o pastor Beltrano, mas está rejeitando o próprio Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. Entenda uma coisa, quando a pessoa ouve e de fato crê no que está sendo pregado, ela recebe o dom que é o Espírito Santo. E esse é o responsável por toda a conversão. O Espírito Santo é o responsável por todo o arrependimento em nosso coração. Ele é quem nos guia ao dia da redenção, porque Deus sabe que nós não conseguimos sozinhos. Então ele nos dá o Espírito dele para nos conduzir. Mas isso só é feito quando a pessoa de fato crê naquilo que está sendo pregado, se de fato mesmo ela crê no Senhor Jesus Cristo. É uma passagem que esclarece bem isso, no livro de Efésios, né? Lá no capítulo 1, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele fala que quando ouvimos a palavra, né, o evangelho da salvação, quando ouvimos a pregação do evangelho, a nós, Deus, o que ele faz? Deus nos sela com o seu Santo Espírito para o dia da redenção. É isso que acontece. Mas para isso, para o selo do Espírito Santo acontecer, para Deus nos conceder o Espírito dele, é necessário que creiamos, é necessário que nos entreguemos a ele. E toda pessoa que se entrega a Deus, toda pessoa que se converte a Jesus, recebe esse selo que é o Espírito Santo. E quem rejeita, os que rejeitam
essa palavra, os que rejeitam essa pregação, na verdade estão rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus. Eu sei que tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus disse isso. Então a gente sabe que todos que chegaram a Jesus, que foram a Jesus porque o Pai permitiu. E todos que foram ao Pai porque foram através de Jesus. Então a gente sabe que existe a soberana vontade de Deus. Mas nós temos que pregar, nós temos que falar. Para você que está aí do outro lado, às vezes você está aí pensando assim: eu parei aqui, estava procurando uma coisa para assistir aqui no feed, nas minhas redes sociais, e acabei me deparando com o ao vivo do culto aqui. E não foi por acaso isso, foi o próprio Deus. Deus quer que você creia nessas palavras, porque Ele quer te salvar. A vontade de Deus é que andemos em santificação. E isso só é possível através de sua palavra. Se você já foi alcançado pela graça, se você já ouviu e creu nessa palavra, se hoje você já tem o Espírito Santo com você, então ande com Ele. Progrida, como as primeiras palavras do apóstolo Paulo nesse texto de hoje. Ele estava feliz porque as pessoas estavam progredindo. Então, se você já recebeu o selo do Espírito Santo, se hoje você conhece esse evangelho verdadeiro, se hoje você está dentro dessa palavra, então continue progredindo. Não olhe para trás. Sei que a vida cristã é de altos e baixos. Não tem jeito, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa natureza. Só que precisamos continuar, precisamos seguir em frente, certo? Eu gostaria de orar em favor de todos aqui agora. Quero orar por você que está aqui pela primeira vez, você que está sendo aí tocado por essas palavras, você que, olha, eu quero conhecer de fato Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero de fato me entregar a Ele. E se você já fez isso, eu quero orar por você também, para que você progrida, para que você continue, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor nos traz hoje mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai. E queremos, ó Deus, progredir nesse caminho. O Senhor nos deu o Teu Espírito, ó Deus. O Senhor nos deu o Teu Espírito, o Senhor nos selou para o dia da redenção. Ah, Deus, queremos continuar seguindo essa caminhada. Eu oro por essa pessoa que está do outro lado, que ainda tem certas dificuldades de progredir, essa que ainda não lhe conhece, Senhor, mas eu sei que nada é por acaso. O Senhor preparou esse momento para falar o coração dessa gente, para falar o coração dessa pessoa que está do outro lado, dessa, Deus, que está bem desanimada, bem para baixo com respeito à Tua palavra, essa que sofreu várias decepções, até mesmo dentro de igrejas, essa pessoa que está procurando uma igreja ideal e está perdida, não sabe o que fazer. Senhor, fale ao coração dela, e sabemos que a igreja ideal hoje é a Tua palavra em nós, ó Deus, porque nós somos problemáticos, nós temos erros e falhas, mas o Senhor nos conduz ao processo de santificação. O Senhor nos leva, Deus, às boas obras, e que essas palavras estejam nesse coração que está totalmente sem norte, sem direção. Esse coração está chateado, angustiado, decepcionado, ó Pai. Derrame graça sobre esse coração. Senhor, entregamos em Tuas mãos, confiamos em Ti, ó Pai. Sabemos que a Tua vinda está às portas, ó Deus. Sabemos que a impureza nesse mundo, a imoralidade nesse mundo só aumenta, mas queremos nos manter firmes em Ti, ó Pai. Senhor, fortaleça-nos todos os dias, venha nos conduzir todos os dias. Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, com toda a salvação.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra ser autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, Cristo move as montanhas e tem poder